Boa noite. Boa noite. A conversa no Supremo sobre a votação da prisão depois de segunda instância acabou não acontecendo. E o ministro Fachin rejeitou mais um recurso contra a medida, que poderia favorecer o ex-presidente Lula. A mulher da vereadora Marielle Franco, a arquiteta Mônica Tereza Benício, depõe na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. O presidente Temer já fala em aumentar para R$1 bilhão a promessa de verba para a segurança no estado. Venezuela dá calote de R$1 bilhão no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Brasileiros atacam refugiados venezuelanos abrigados em Rondônia. Medicamento usado por pacientes para evitar volta de câncer está em falta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que o único laboratório que fabricava imuno-BCG no Brasil teve a produção suspensa. O outono começa com tempestade na capital paulista. Chuva pesada alagou vários pontos no centro da cidade. Uma mulher morreu em desabamento no bairro do Limão. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, é detido pela polícia em Paris. Ele foi levado para prestar depoimento numa investigação de financiamento ilegal de campanha. O Jornal da Gazeta está no ar. Pacientes com câncer superficial da bexiga estão sem tratamento. O medicamento usado para evitar que a doença volte está em falta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que o único laboratório com registro para produzir o imuno-BCG no Brasil teve a produção suspensa. Rosângela está aflita. Na semana passada, deveria ter começado a fazer sessões com o imuno-BCG. O medicamento é uma espécie de vacina usada no tratamento do câncer superficial de bexiga. No dia 14 de março, data marcada para o tratamento, ela soube no Hospital São Paulo, que pertence à Unifesp, que o remédio está em falta. Meu caso, eu acho que seria a minha última. E logo depois faria alguns exames e o médico ia me liberar. Então você fica frustrada, né? O medo, o receio de ter que recomeçar novamente, que eu espero que não, mas tem esse receio. O tumor foi descoberto em 2013 e não é a primeira vez que ela passa por isso. Rosângela diz que em 2015 resolveu comprar o imuno-BCG em uma farmácia particular para não ter que interromper o tratamento. Gastou R$ 1.100 com 3 doses, mas agora nem assim. Todos os dias ela liga para as farmácias atrás de uma boa notícia. Por favor, eu queria saber se vocês têm a imuno-BCG. Não tem falta essa vacina. Tem falta desde quando, por favor? Há muito tempo já. O câncer de bexiga atinge mais homens que mulheres no Brasil. É o 7º com maior incidência. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2015, 3.905 pessoas morreram por causa da doença. E a estimativa para 2018 é que sejam diagnosticados 9.480 novos casos. O imuno-BCG é usado no tratamento do câncer superficial, que ainda não atingiu a musculatura do órgão. De acordo com especialistas, nestes casos, é uma das únicas alternativas. As melhores alternativas seria o uso de alguns tipos de quimioterápicos dentro da bexiga, mas está longe de ser uma opção padrão. Ele pode voltar mais grave, ele pode voltar com invasão de camada muscular, que é o que a gente chama, e a partir desse momento que tem invasão de camada muscular, o tratamento passa a ser a ressecção de todo o órgão da bexiga, fazer uma cistectomia radical, que é como a gente chama. No ano passado, a Anvisa suspendeu a linha de produção do imuno-BCG na Fundação Ataúfo de Paiva, que fica no Rio de Janeiro, após uma inspeção constatar problemas. A fundação é o único detentor do registro da vacina no Brasil e aí houve o desabastecimento. Em nota, a fundação diz que a fábrica foi novamente inspecionada em janeiro deste ano e que agora está em condições para a produção e que o imuno-BCG deve ser liberado para comercialização em meados de maio. Então eu não entendo como que uma doença de câncer esteja na mão de um único laboratório, o país inteiro na mão de um único laboratório. Sobre o caso da paciente Rosângela Lacerda Menotti, citada na reportagem, o Hospital São Paulo não teve tempo hábil para apurar as informações. Foi aberto ao público o espaço Memória Carandiru.
O museu na Zona Norte, onde funcionava o maior presídio da América Latina, retrata como era o cotidiano dos presos. Na vitrine, parte do arsenal clandestino recolhido nas celas durante as revistas. Do teto caem as chamadas Terezas, cordas feitas de pano e trapos usadas para tentar escapar das grades. Também os uniformes dos times de futebol e a enorme panela de pressão da cozinha do presídio. O memorial reúne partes do cotidiano dos homens que viveram encarcerados no antigo Carandiru. A curadora da mostra participou da equipe que recolheu os objetos durante os 2 últimos anos de funcionamento daquele que foi o maior presídio da América Latina. O que aqui você vê não é a parte sombria, é a parte da sobrevivência, fazendo a vida possível através do que estava à disposição. O acervo foi organizado por professores e alunos do curso técnico de museologia e instalado onde funcionava a enfermaria do presídio. A gente percebe aqui, olha, a estrutura original do antigo pavilhão 4. Bem, nesta área, além do atendimento médico, eram mantidos os presos que eram ameaçados de morte em outros pavilhões e também as transexuais. Eu acho que é único, né? Porque a gente tem o Museu Penitenciário que trata a vivência do preso no sistema prisional. Outros museus que tratam das questões do Estado em relação ao preso e aos processos, enfim. São dados que a gente não tem muito. A gente tem os dados de uma vivência. O complexo penal começou a ser desativado depois do massacre em 1992. 111 presos foram mortos depois que a polícia invadiu o presídio durante uma rebelião. A penitenciária foi implodida em 2002 para dar lugar ao Parque da Juventude e a um espaço destinado à cultura e às letras. E a Biblioteca de São Paulo, inaugurada em 2010, acaba de ser indicada a um prêmio internacional. Concorre na categoria Biblioteca do Ano, ao lado de instituições da Dinamarca, Noruega e Letônia. O diretor reconhece a conotação simbólica da indicação, ligada ao passado sangrento do lugar. Mas a premiação pode vir não só por isso. O ambiente iluminado do prédio, feito com paredes de vidro, funciona como um centro de convivência, capaz de incluir um público diverso. A biblioteca não é mais apenas um lugar de acesso, mas é um lugar de acesso, de discussão, de criação. É uma praça cultural em que as pessoas vêm se encontrar e vêm trocar culturas, trocar discursos e tal. Há pouco mais de 25 anos acontecia o massacre do Carandiru, como nós vimos, o assassinato de 111 presos pela Polícia Militar. Um episódio vergonhoso da nossa história. O que torna aquela matança animalesca ainda mais assustadora é a atualidade do espírito por trás do massacre. Eu me refiro à ideia ainda hoje presente, numa das sociedades mais injustas do mundo, de que bandido bom é bandido morto e que não havia ninguém bonzinho lá dentro. Essa tática gasta de botar a culpa no morto ressurgiu há menos de uma semana, no caso da execução de Marielle. Os setores mais privilegiados e atrasados lançaram uma enxurrada de notícias fraudulentas para justificar o assassinato. É triste verificar que o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina ficou ainda pior. Agora é nacional. O governo do estado de São Paulo fechou acordo com Guilherme Boulos, líder do grupo do MTST, para desocupar 2 terrenos invadidos no ABC, um em São Bernardo e outro em Mauá. Foram oferecidas 2.400 unidades habitacionais para as famílias que devem deixar as áreas até 10 de abril. A principal invasão, Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, está no bairro Planalto, em São Bernardo do Campo. O terreno é da MZM Incorporação, que entrou com pedido de reintegração de posse em 2 de setembro do ano passado. A ordem de reintegração foi suspensa depois de um acordo definido em dezembro no Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu um prazo de 120 dias para a desocupação total da área. Essa é uma das maiores invasões feitas pelo movimento no estado. A Secretaria Estadual da Habitação anunciou que pretende atender as famílias para que se enquadrem aos requisitos da política pública habitacional vigente.
O Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva do rei dos fiscais da máfia do ISS. Segundo a promotoria, mesmo com os bens bloqueados, José Rodrigo de Freitas tem enganado a justiça. Freitas é acusado de enriquecimento ilícito. O patrimônio do ex-auditor fiscal é estimado em pelo menos 50 milhões de reais. A defesa alega inocência. O esquema criminoso foi descoberto em 2013 e desviou 500 milhões de reais dos cofres da prefeitura. José Rodrigo de Freitas já tinha sido denunciado durante a primeira etapa da investigação da chamada máfia do ISS, mas o ex-auditor, apelidado de Rei dos Fiscais, respondia ao processo em liberdade. A investigação revelou um rombo de pelo menos 500 milhões de reais nos cofres da prefeitura. Além de servidores municipais, o escândalo ocorrido durante a gestão do prefeito Gilberto Kassab, do PSD, envolveu empresas, bancos e construtoras. José Rodrigo atuava em fraudes para o não pagamento de IPTU por grandes empreendimentos da capital. Ele cobrava propina de proprietários dos grandes imóveis da zona norte da capital de São Paulo. Ele cobrava para que não houvesse a atualização do IPTU, ele cobrava para que não houvesse o IPTU, o lançamento de IPTU em áreas novas desses grandes imóveis. O pedido de prisão preventiva feito no dia 20 de fevereiro tem como fundamento o suposto crime de enriquecimento ilícito. Segundo a prefeitura, José Rodrigo é dono de pelo menos 79 imóveis de luxo, incluindo casas e apartamentos na capital, no interior e litoral do estado. Só em um prédio de Bertioga, por exemplo, ele possui 3 apartamentos. Todos esses imóveis estavam bloqueados pela justiça justamente pelo suposto envolvimento dele no esquema. Mas, segundo o MP, o rei dos fiscais enganou a justiça e continuava utilizando os bens bloqueados do seu império. O administrador nomeado pela justiça acabou se valendo de uma empresa para auxiliá-lo na administração dos bens. Essa empresa administrava as locações e, principalmente, recebia os aluguéis. Porém, nós descobrimos que essa empresa tinha no seu quadro societário a esposa do auditor fiscal, que, em última análise, acabava recebendo os aluguéis, não obstante o bloqueio judicial. Procuradoria-Geral da República pediu mais 60 dias para investigar o senador Aécio Neves, do PSDB. O delegado que investiga o tucano reclamou da demora do Ministério Público para fechar delação de empreiteiro que teria informações contra o senador mineiro. Nesse inquérito, Aécio Neves é acusado de receber 50 milhões de reais em propina das obras da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira. Repasses foram identificados em contas no exterior de pessoas ligadas ao senador. Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez, é apontado por delatores da empreiteira como responsável por acertar os pagamentos ilícitos ao tucano. Executivos da Odebrecht também já tinham confirmado a denúncia. Andrade tenta fechar um acordo de delação com a Procuradoria-Geral da República, que está parado na mesa de Raquel Dodge. A investigação sobre Aécio foi aberta no ano passado e a Polícia Federal já ouviu várias pessoas, entre elas o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e executivos da Andrade Gutierrez. O delegado que comanda a investigação, Bernardo Guidalli Amaral, quer ouvir Sérgio Andrade, mas como o empreiteiro não assinou a delação, ele poderia não contar o que sabe. O delegado reclamou da demora no fechamento do acordo e disse que isso atrapalha as investigações sobre o senador do PSDB. Aécio Neves nega o recebimento de propina. O tucano diz que todas as doações foram registradas na Justiça Eleitoral. No Supremo Tribunal Federal, ele é alvo de outros inquéritos. Aécio Neves já foi denunciado pelo Ministério Público, acusado de pedir e receber 2 milhões de reais do empresário Joesley Batista. A análise dessa denúncia depende da primeira turma do Supremo, o que não tem data para acontecer. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu extinguir o inquérito que investigava o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, no Superior Tribunal de Justiça por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral.
Por 4 votos a 1, os ministros entenderam que houve nulidade na delação premiada que baseou o inquérito. Com a decisão, a investigação decorrente da Operação Publicano da Polícia Federal só poderá ser retomada se surgirem elementos que justifiquem um novo inquérito. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o deputado estadual Pedro Tobias, presidente estadual do PSDB, sobre a crise no partido e as eleições. Segunda reunião informal no Supremo sobre mudança na prisão em segunda instância não ocorreu. E o ministro Edson Fachin rejeita recursos sobre a medida que poderia favorecer o ex-presidente Lula. A reunião informal seria no fim da tarde, mas não ocorreu. Alguns ministros disseram que não foram convidados. Ontem, a presidente da corte disse que o encontro ocorreria a pedido do ministro Celso de Mello, o mais antigo do STF. Carmen Lúcia esperava que o decano convidasse os demais ministros, o que também não ocorreu. Questionado sobre o assunto, Celso de Mello disse que a reunião era para evitar que a presidente passasse por um constrangimento inédito no plenário, sendo cobrada para colocar em julgamento as ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância. A medida poderia favorecer o ex-presidente Lula. Carmen Lúcia resiste em pautar. Ela diz que o assunto já está pacificado na corte e que discutir agora seria apequenar o Supremo. Alguns ministros criticaram publicamente a ministra. Para Marco Aurélio, se existe 2 ações sobre o assunto esperando o julgamento, como que o tema está pacificado? Hoje, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na corte, rejeitou um recurso sobre prisão em segunda instância. Ele considerou que o pedido para analisar o atual entendimento deverá ser discutido em novo julgamento das ações de mérito. O tema não tem data para entrar em pauta, depende de uma decisão de Carmen Lúcia. Ontem à noite, o ministro Gilmar Mendes negou um habeas corpus coletivo, impetrado por advogados do Ceará, que poderia beneficiar todos os condenados em segunda instância do país, que já estão ou podem ir para a cadeia. Segundo o ministro, o pedido coletivo era amplo demais, não podendo ser acolhido na atual ordem constitucional, o que deve ser analisado em cada caso concreto. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da polêmica das prisões em segunda instância no Supremo. O Supremo Tribunal Federal virou um teatro. Nele arma-se uma nova encenação. Carmen Lúcia, a presidente da corte, ainda resiste, mas formou-se um sólido bloco de ministros a favor da rediscussão da regra que permitiu a prisão de condenados na segunda instância. Há 2 ações tratando do tema. Alega-se que são genéricas, meia-verdade. As ações, de fato, não tratam de nenhum caso específico, mas deseja-se julgá-las para chegar a um resultado bem concreto: livrar Lula da cadeia. Há no Supremo um pedido de habeas corpus protocolado pela defesa de Lula. Poderia ser julgado em plenário, bastaria que o relator, Edson Fachin, submetesse o assunto aos colegas. Mas prefere-se julgar as ações que tratam genericamente da regra sobre a prisão em segunda instância. Por quê? Imagina-se que o striptease seria menor. Celso de Mello, o ministro mais antigo, decano do Supremo, foi guindado à condição de líder do bloco que defende a política de celas abertas. Para atenuar a desmoralização, nenhum ministro do lado contrário se anima a gritar incêndio dentro do teatro em que se converteu o Supremo. Mas a pressão para livrar Lula do constrangimento de ser preso torna inevitável gritar teatro dentro do incêndio. Para salvar Lula, o Supremo Tribunal Federal cogita matar sua supremacia. A Suprema Corte entrou em processo de autocombustão. Boa noite. A mulher da vereadora Marielle Franco, a arquiteta Mônica Tereza Benício, prestou depoimento na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Pelo menos mais uma assessora do PSOL falou com os investigadores hoje. O objetivo dos depoimentos é colher elementos que ajudem a esclarecer as mortes de Marielle e do motorista Anderson Gomes. A polícia também está levantando dados de carros roubados nas últimas semanas. Em outra frente, os investigadores trabalham no rastreamento de câmeras, apesar de já saberem que nenhuma registrou o momento dos tiros. E no trajeto, provavelmente percorrido pelo carro da vereadora, estão instaladas 26 antenas de 5 operadoras de telefonia.
Mais de 200 mil celulares estavam na área no momento do crime. Mesmo que os criminosos tenham destruído os aparelhos que usavam, é possível conseguir o registro dos celulares que ficaram parados na rua em que Marielle participava de um debate pouco antes de ser assassinada. A morte de Marielle continua repercutindo no mundo. A capa de hoje do jornal americano Washington Post trouxe uma foto dos protestos contra o crime e outra imagem do rosto de Marielle. A manchete era: de vereadora do Rio a um símbolo global. A reportagem destacou a atuação da vereadora em questões raciais e afirmou que a morte dela pode ser um motor para o crescimento do movimento negro no Brasil. Na ONU, mais de 100 entidades nacionais e internacionais se uniram para denunciar o Estado brasileiro e pedir que as investigações sobre o crime sejam independentes. O Itamaraty diz que o governo está comprometido em investigar o caso e levar os autores diante da justiça. Para o Ministério, o assassinato da vereadora é um atentado contra a democracia e Estado de Direito. E uma outra vereadora do PSOL, Talíria Petroni, recebeu várias ameaças de morte por telefone e pelas redes sociais. A parlamentar foi a mais votada para a Câmara Municipal de Niterói, cidade vizinha ao Rio de Janeiro. Os episódios ocorreram em novembro do ano passado e foram denunciados à polícia. Ainda não houve desdobramentos. Talíria era amiga de Marielle e considerada a sucessora natural dela dentro do partido. O comandante do Exército disse que está preocupado com a situação no Rio de Janeiro e que não vê solução a curto prazo. O presidente Michel Temer confirmou verba de R$1 bilhão para o Estado. Ontem o governo tinha anunciado que a verba seria em torno de 800 milhões de reais. Hoje o presidente Temer não disse se o repasse seria feito diretamente ao governo do Rio ou ao Exército, que comanda a intervenção. Mas nós vamos garantir recursos para a intervenção no Rio de Janeiro e vamos garantir recursos para a segurança. Isso já está definido e assegurado. Para o Rio de Janeiro, R$1 bilhão. O valor é bem menor do que o pedido pelo interventor federal. O general Braga Neto disse que seriam necessários 3 bilhões e 100 milhões de reais para cobrir dívidas com fornecedores e colocar em dia os salários na área de segurança pública. E hoje, durante um evento do BNDES, o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, declarou que está muito preocupado com a intervenção federal no Rio de Janeiro. Ele afirmou que as soluções para a violência generalizada no Estado são de muito longo prazo. Segundo a maior autoridade do Exército brasileiro, a violência tem raízes históricas e é resultado de décadas de omissão. Vilas Boas enfatizou ainda que o interventor federal Braga Neto está sendo cauteloso para não gerar expectativas. O general disse que o sistema penitenciário do Rio é o maior motivo de preocupação das autoridades no Estado. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, decidiu agora à noite investigar a desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela é acusada pelo PSOL e pela Associação Brasileira de Juristas para a Democracia de publicar calúnias em redes sociais contra a vereadora assassinada no Rio, Marielle Franco, além de fazer críticas a portadores de síndrome de Down. A partir da abertura do processo, o CNJ abre prazo para que a desembargadora apresente a defesa dela sobre os dois casos. Sócio da construtora Engevix, o empresário Gerson Almada se entregou hoje à Polícia Federal. Com um capuz para esconder o rosto, Gerson Almada chegou à sede da Polícia Federal em Curitiba, ao lado da advogada. O sócio da Engevix teve a ordem de prisão expedida ontem, depois de ser condenado em segunda instância a 34 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A prisão de Almada foi determinada depois do fim de todos os recursos da defesa no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, onde os apelos finais do ex-presidente Lula também esperam julgamento dos desembargadores da 8ª turma. O sócio da Engevix deve cumprir pena no presídio de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde também estão presos Sérgio Cabral e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo suspende a desocupação do imóvel conhecido como Casa Amarela, no centro da capital. O local está invadido há 6 anos. Segundo a decisão, não há emergência na emissão de posse, já que 23 famílias, inclusive com crianças e grávidas, moram no terreno. Nele foram construídos 3 imóveis, sendo que este conjunto é denominado Casa Amarela.
2 abrigam famílias e o outro coletivo é de artistas. Não há uma data para que a ação ocorra. Construída há quase um século e tombada em 2006 pelo órgão municipal de patrimônio, o Compresp, a antiga mansão florentina fica na esquina das ruas Consolação e Visconde de Ouro Preto. O local, que ficou mais de 10 anos abandonado, foi sede do INSS, mas em 2016 deixou de pertencer à União e foi vendido para o Instituto de Previdência Municipal. Depois da morte de um homem em uma briga de bar envolvendo venezuelanos em Roraima, brasileiros expulsaram imigrantes de um abrigo improvisado no município de Mucajaí, a 50 quilômetros da capital Boa Vista. Mais de 300 pessoas invadiram uma escola onde funcionava o abrigo para cerca de 50 famílias venezuelanas. Os invasores jogaram móveis, roupas e objetos na rua e botaram fogo. Além de deixar a moradia improvisada, os imigrantes, entre eles mulheres e crianças, também foram expulsos da cidade. Segundo a Polícia Militar, não houve registro de mortos ou feridos durante a confusão. A estimativa é de que mais de 40 mil venezuelanos tenham ido para Roraima depois da crise econômica na Venezuela, o que representa 10% da população do estado. Em fevereiro, 2 incêndios com 3 dias de diferença em Boa Vista deixaram 5 venezuelanos feridos. A polícia prendeu outro imigrante da Guiana que confessou os crimes e disse ter agido por vingança. Hoje, o presidente Michel Temer, do MDB, junto com o presidente colombiano Juan Manuel Santos, que está em visita oficial ao Brasil, disse que a imigração de venezuelanos perturba os países da América Latina. Este êxodo venezuelano para o Brasil e para a Colômbia perturba os países da América Latina. O que queremos, e isto foi tratado durante a reunião, é a pacificação política na Venezuela, a democracia plena nas eleições e a não agressão aos que se opõem ao regime que, ora, lá está constituído. Em grave crise política, econômica e social, o governo da Venezuela deixou de pagar 901 milhões de reais de uma parcela de empréstimos junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A parcela venceu em janeiro. A Venezuela ainda deve para o banco o equivalente a 3 bilhões 150 milhões de reais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já anunciou que o governo Temer vai exigir de Caracas a quitação da dívida. O Ministério da Saúde anunciou hoje que a vacina da febre amarela passa a ser recomendada para todo o Brasil. A decisão se deve à alta no número de casos e à possibilidade cada vez maior do vírus chegar às zonas urbanas. O programa de vacinação vai chegar agora a alguns estados do Nordeste, parte do Sul e Sudeste, que não estavam entre as áreas de recomendação. A expectativa é de que 77 milhões e meio de brasileiros sejam imunizados nessas regiões. De acordo com o cronograma previsto pelo governo, a ampliação vai ser de forma gradual até abril de 2019. O parlamento britânico convocou Mark Zuckerberg, dono do Facebook, a prestar esclarecimentos sobre o vazamento e manipulação de dados da rede social. A comissão parlamentar quer ouvir Zuckerberg sobre o uso ilegal de dados pessoais de usuários da rede social pela empresa Cambridge Analytica. Segundo investigação dos jornais New York Times e The Guardian, a empresa de marketing político usou dados de mais de 50 milhões de perfis do Facebook para influenciar o voto dos americanos na eleição de Donald Trump. Esse foi o maior vazamento de dados da história do Facebook e pode gerar sérios problemas legais para a empresa. O presidente do Parlamento Europeu disse que a União Europeia vai investigar se houve uso indevido de dados, numa violação inaceitável dos direitos de privacidade dos cidadãos. Nos últimos dias, o Facebook perdeu mais de 37 bilhões de dólares de valor em várias bolsas do mundo. A polícia do Texas procura um possível terrorista em série depois da explosão de mais uma bomba caseira. Um funcionário da empresa de correios FedEx ficou ferido na explosão de mais um pacote em San Antônio, no sul do Texas. Foi o 5º caso de bomba caseira que fere funcionários dos Correios ou de centros de distribuição de correspondência no Texas. Até agora, 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. Segundo o FBI, os explosivos foram fabricados com componentes disponíveis em lojas de ferragens, o que dificulta o rastreio e a identificação dos criminosos.
O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi detido hoje de manhã em Paris para prestar depoimento numa investigação de financiamento ilegal de campanha. Sarkozy foi levado para a sede da Polícia Judicial de Nanterre, nos arredores de Paris. Ele pode ficar detido por 48 horas. Antes de ser libertado, ele deve ser levado a um juiz para sua eventual acusação por Caixa 2. A prisão de Sarkozy foi para garantir o comparecimento dele diante da justiça e impedir a destruição de provas e a coerção de testemunhas. Segundo o jornal Le Monde, a decisão de interrogar Sarkozy foi tomada depois que vários ex-integrantes do governo de Muammar Gaddafi, da Líbia, presos, reforçaram os indícios de financiamento ilegal de campanha na França. O ex-presidente francês é acusado de não ter declarado uma doação de 50 milhões de euros para a campanha à presidência entre 2007 e 2011. O dinheiro teria saído da Líbia como uma doação de Muammar Gaddafi, assassinado em 2011, depois da invasão pelos Estados Unidos. O dinheiro teria sido entregue aos organizadores da campanha e usado, entre outros fins, para o enriquecimento ilícito do ex-presidente Sarkozy e de aliados. A assessoria do ex-presidente, que na época classificou as acusações de grotescas, afirma agora que a detenção de Sarkozy é uma demonstração do uso político e seletivo da justiça francesa. Vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Até parece que está na moda prender ex-presidentes da República. A bola da vez é Nicolas Sarkozy, que foi presidente da França entre 2007 e 2012. Pois hoje de manhã ele foi levado a uma delegacia de polícia onde foi interrogado por juízes e policiais. Foi uma espécie de prisão preventiva, por causa do Caixa 2 que ele recebeu da Líbia para a campanha que o elegeu presidente. O então ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, teria doado a Sarkozy 50 milhões de euros. É o dobro do gasto autorizado pela lei francesa para quem disputa a presidência da República. Muammar Gaddafi não está mais entre nós. Ele foi linchado e morto em 2011 durante uma revolta que pôs fim aos 41 anos de ditadura. A Líbia comprava da França aviões Mirage, blindados para a infantaria e armas leves para reprimir os dissidentes. Gaddafi foi para a geladeira quando quis construir a bomba atômica. Sofreu embargo militar e econômico e saiu da geladeira com a intermediação de Tony Blair, na época o primeiro-ministro britânico. A pergunta que se deve fazer é a seguinte: por que é que Sarkozy precisava de Caixa 2 numa eleição em que ele era amplamente favorito? A principal adversária dele em 2007 era Ségolène Royal, uma candidata fraquinha do Partido Socialista. Daria para derrotar Ségolène com pouco dinheiro, não era preciso sujar as mãos. Mas a corrupção eleitoral é uma máquina diabólica. Gaddafi foi derrubado e os antigos aliados dele começaram a falar. Contaram para a polícia francesa tudo o que sabiam. Um dos personagens que deu com a língua nos dentes é um empresário do Líbano, que foi encarregado de fazer 3 entregas de euros para a equipe de Sarkozy. Um outro intermediário colocou um troco no bolso e com isso comprou um belíssimo apartamento em Paris. Estamos diante do maior escândalo de financiamento eleitoral da história recente da França. Sarkozy hoje é um anão dentro da direita francesa e em breve ele poderá se transformar num anão de penitenciária. É assim que o mundo gira. Boa noite. Caos em São Paulo. As chuvas do primeiro dia do outono pararam a cidade e causaram uma morte e muitos transtornos para o paulistano. O repórter Luciano Penteado tem as informações. Boa noite, Luciano. Estela, chove fraco neste momento aqui no bairro do Paraíso. Nós estamos no viaduto Tutóia e a situação de momento é a seguinte: para o motorista que segue na direção da zona sul da cidade, sentido Parque do Ibirapuera, o trânsito é bem carregado neste momento. No sentido do centro, o trânsito flui bem mais tranquilamente agora à noite. Bem, mas durante a tarde a situação foi bem complicada, choveu forte em praticamente toda a cidade. Várias ruas ficaram alagadas e o motorista precisou ter muito cuidado para circular por várias regiões. A situação foi mais complicada no Ipiranga e no Mboimirim, onde 2 córregos transbordaram. Mas agora à noite a situação já está mais tranquila também nessas 2 regiões. Bem, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, toda a cidade permanece sob estado de atenção por causa do risco de alagamento. São 21 pontos de alagamento em toda a cidade
cidade, 26 pontos de alagamento, sendo 21 deles intransitáveis, onde o motorista não consegue circular. Segundo os bombeiros, 40 árvores caíram em toda a cidade agora à tarde e a corporação recebeu 25 chamados de emergência. Um desses chamados teve um desfecho triste, foi o caso de uma mulher que morreu no bairro do Limão, na Zona Norte. Ela estava em casa quando a água começou a subir, uma parte do muro da residência cedeu e, segundo os bombeiros, ela teve uma parada cardíaca, provavelmente por causa do susto pela força das águas. Bem, agora a situação dos transportes. Na CPTM, a situação no trecho entre as estações Luz e Guaianazes, o tráfego está lento neste momento. Já na linha 7, Rubi, entre Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, os trens não circulam agora à noite por causa de um ponto de alagamento nessa região. E por causa desses transtornos nos trens, a SP Trans colocou 58 ônibus do sistema Paese para ajudar aí o passageiro. Segundo a CET, a capital registra agora à noite 92 quilômetros de congestionamento, o que é um índice acima da média para o horário. Voltamos ao estúdio. E além da chuvarada toda, São Paulo terminou o verão com recorde de calor. A última madrugada foi a mais abafada da estação. Muito quente mesmo. Muito quente. E o outono, que começou oficialmente hoje, vai trazer mudanças no tempo, viu? Vamos ver a previsão para amanhã com Mariana Armentano. Entre amanhã e sexta-feira, uma frente fria fica em alto mar, ali entre São Paulo e o Rio de Janeiro, reforçada pela presença de uma área de baixa pressão. Com isso, são espalhadas nuvens carregadas na faixa leste do sudeste e também entre Santa Catarina e o Paraná. Estão previstos grandes volumes de chuva, principalmente no litoral paulista e no centro-sul fluminense, inclusive na região metropolitana do Rio. Já entre o Rio Grande do Sul e o sul catarinense não chove e tudo seco também em quase todo o leste nordestino. Vamos ver a nossa tabela de temperaturas? Em Floripa, tempo fica bem chuvoso e as temperaturas entre 18 e 24 graus apenas. No Rio, calorão em torno dos 35 graus com aquele risco de chuva forte e volumosa. Em Fortaleza, o sol predomina, faz calor de até 33 graus e chove de forma bem passageira, diferentemente de Maceió, onde o tempo fica firme e a máxima bate nos 32 graus. Para São Paulo, a previsão é de chuvas a qualquer hora, mas o alerta para temporais com potencial para enxurradas e inundações vale principalmente para a tarde e à noite. Pelo interior ainda fica bastante abafado com muito sol e máxima de até 34 graus em Ribeirão Preto, em Araraquara e em São José do Rio Preto. No litoral, mesmo com as fortes chuvas previstas, faz calor de até 29 em Caraguá e também em Santos. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Bom, todos os dias tem previsão de chuvas. Amanhã, tempo fechado com mínima de 20 e máxima de 28 graus. Na quinta-feira, refresca um pouco, máxima de 26, ainda com risco de temporais. E na sexta-feira, a chuva diminui e as temperaturas ficam ali entre 18 e 28 graus. Agora, as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado estadual Pedro Tobias, presidente do diretório do PSDB aqui no estado de São Paulo. O São Paulo entra em campo daqui a pouquinho pelas quartas de final do Campeonato Paulista, numa partida que, olha, pode mergulhar de vez o clube na crise, né, Celso, se perder de novo. Se é que vai ter jogo pela chuva que está caindo em São Paulo, Estela. O adversário dessa noite é o São Caetano, que venceu a primeira partida no sábado por 1-0. Para se classificar para as semifinais, o São Paulo precisa fazer 2 gols de diferença, né? Se vencer por 1 gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. E aí, claro que existe o risco de desclassificação para o São Paulo em casa, fato que pode gerar uma crise ainda maior no Morumbi. O último treino antes do duelo de logo mais contra o São Caetano pelas quartas de final do Campeonato Paulista foi com portões fechados à imprensa. O técnico Diego Aguirre permitiu apenas 10 minutos de imagem do aquecimento dos jogadores. O treinador tem problemas para escalar a equipe. Rodrigo Caio está servindo a seleção brasileira e o peruano Cueva junto com a seleção peruana.
a escalação da equipe é um total exercício de adivinhação. Lembrando que o São Paulo precisa da vitória para continuar sonhando com o título do Campeonato Paulista, algo que não ocorre desde o ano de 2005. Do CT do São Paulo, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Celso, números tristes aí do São Paulo, né? São Paulo, nos últimos 10 anos, conquistou um título apenas. Em 2012, uma Copa Sul-Americana, muito pouco para um clube que se auto-intitula soberano. Está na hora de quebrar esse jejum. Tá certo, muito obrigada. Boa noite, Celso. até Boa amanhã. noite. Com você, Gamberini. Iranianos que moram aqui em São Paulo festejam hoje o Nowruz, que marca o início de 1397, o Ano Novo Persa. Eles cultivam a tradição dos antepassados com a família reunida. É o momento de celebrar a renovação e de agradecer as bênçãos de Alá. Nowruz significa o novo dia. E que dia! O primeiro de mais um ano. Para a festa, leitura do Alcorão e família reunida. Eles sempre celebram o Ano Novo em família, dentro de casa. É muito diferente do Brasil, não tem viagem para a praia. Mas não falta comida, não. Na mesa tradicional do Ano Novo Persa ou Ano Novo Iraniano, há pelo menos 7 alimentos cheios de significado. O ritual do Haftissin tem o vinagre, que representa a purificação, o alho, a cura natural, samanu, esse doce típico de lá, simboliza esforço com resultado, as moedas, riqueza, o tempero típico, o somag, paciência, as castanhas representam planejamento e a maçã, beleza. Essa comemoração mexe com os descendentes dos povos persas que, num passado distante, viviam onde é hoje o território do Irã e de vizinhos, como o Afeganistão. Mas entre os 90 milhões de iranianos, os que vivem aqui continuam com as tradições. Os iranianos celebram o Ano Novo Persa no primeiro dia da primavera de lá. Mas o Nowruz dificilmente coincide com o Ano Novo Islâmico, que sim, como muçulmanos, eles também comemoram. Mas para entender a diferença das duas festas, é preciso voltar na história. Nós estamos no ano 2018, porque faz 2018 anos solares, segundo a nossa contagem do tempo, que nasceu Jesus Cristo. O marco zero para os muçulmanos é a Hégira, ou seja, é a fundação do islamismo, é a viagem de Muhammad de Meca a Medina. E esse ano zero para eles era o ano 622 para nós. A professora explica que, ainda que os iranianos seguiem pelo calendário islâmico, como manda a religião, a forma de contar o tempo por lá continuou como era antes do Islã, ou seja, com base no sol, diferentemente dos árabes, que fazem essa contagem a partir da lua. Para os sauditas ou árabes em geral, a contagem do tempo, o calendário árabe é um calendário lunar. O ano é mais curto. O calendário islâmico persa, o xiita, do Irã, ele é solar, como o calendário gregoriano que nós usamos, que também é solar. E a contagem do ano é mais longa um pouco. E é por isso que na casa do Nasser, iraniano que vive em São Paulo há 27 anos, tem festa agora, depois e depois. A gente comemora 3 vezes. Porque a gente comemora o Ano Novo Iraniano, a gente comemora o Ano Novo Islâmico e também comemora o Ano Novo Brasileiro. Manifestantes estão neste momento aqui na Avenida Paulista num ato ecumênico pelo 7º dia do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista dela, Anderson Gomes. A repórter Fernanda Azevedo está lá na Avenida Paulista e acompanha. Olá, Fernanda, boa noite. Olá, boa noite a todos. O ato acontece aqui no Vão Livre do MASP e foi convocado pelo PSOL, pelo partido da vereadora, pela Frente Povo Sem Medo e por movimentos sociais. Acontece nesse momento uma manifestação artística com cantoras e há expectativa que aconteça também um ato interreligioso com representantes de várias religiões. Além dessa homenagem à memória de Marielle, essa manifestação, segundo os organizadores, expressa a vontade da continuidade do trabalho dela às causas sociais. Também é contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, a militarização do Estado e o genocídio da juventude negra. Uma outra homenagem à vereadora Marielle tem chamado a atenção dos paulistanos na zona oeste.
um grupo anônimo de artistas fez um painel com uma fotografia da vereadora na escadaria da rua Cristiano Viana. Há também outros cartazes e lambe-lambes com frases de protesto e homenagens. Bem, aqui na Paulista, além desse ato ecumênico, está prevista uma caminhada até o escritório da Presidência da República, onde os manifestantes farão um jogral. Como chove muito agora nesse momento, a gente não tem certeza se essa caminhada ainda vai acontecer hoje. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, marcou para amanhã uma reunião administrativa com todos os ministros da Corte. O objetivo é resolver um impasse criado do tribunal em torno da prisão após condenação em segunda instância. A decisão foi tomada depois que o encontro informal sugerido por Celso de Mello para hoje não foi realizado. Segundo a revista Veja, a discussão com os ministros do Supremo deve ocorrer antes da reunião de plenário, que é realizada toda semana. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, virou réu na ação de improbidade administrativa por causa do uso da marca SP Cidade Linda. A juíza Carolina Duprá Cardoso, da 11ª Vara da Fazenda Pública da capital, determinou que o tucano pare de usar a logomarca. Se a ordem for descumprida, Dória está sujeito a multa diária de R$50 mil por ato. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o deputado estadual Pedro Tobias, presidente estadual do PSDB, sobre as eleições. Até já. Próximo domingo, tem transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Acompanhe as emoções de Funvic Ituano e Vera Cruz Campinas. Confira todas as jogadas com narração de Vini Rodrigues e comentários da medalhista olímpica Janete. LBF 2018, próximo domingo, 15h. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Das notícias de destaque no mundo, aos fatos que mexem com o dia a dia do brasileiro. Nada escapa à equipe do Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o conturbado clima político no PSDB de São Paulo, faltando apenas 6 meses para as eleições. Entrevisto o deputado estadual Pedro Tobias, que está no 5º mandato e é presidente do Diretório Estadual do PSDB de São Paulo. Muito obrigada, deputado. Obrigado, Maria Lídia. Vamos começar a partir das prévias, que foram de verdade conturbadas, e João Dória, o vencedor com mais de 80% dos votos válidos. Eu vi uma frase sua, que João Dória é o melhor candidato ao governo de São Paulo. Por que, na sua opinião, João Dória é o melhor candidato? Eu acho, Maria Lídia, alguém que pegou 80%, mais que 80% na prévia,
não tem que explicar. Outro candidato não pode reclamar. Que pega 80%, eu, como presidente de partido, quero um candidato para ganhar a eleição também. Não sou um candidato ideológico. Precisamos ganhar a eleição. Esse legado nosso de 25 anos, e não podemos abrir mão para outro partido ou outra pessoa. Se depende de mim ou depende de nós, precisamos ganhar a eleição. E no momento, esses candidatos que estavam colocados, não é só meu, 80% de filiados votaram no João Dória. Bom, entre aqueles que estavam concorrendo. Como concorrendo. No PSDB, esse grupo, 4 candidatos. Certo. Eu, militante, enxergando que só João Dória, nesse momento, mais tem chance de ganhar a eleição de governador de... Bom, João Dória tem aí uma questão que é delicada, que é o fato dele renunciar. Para ser candidato, ele tem de renunciar ao mandato de prefeito, que ele está no cargo há 15 meses. Até dia 7 de abril, essa questão tem que estar resolvida. Adversários dentro do próprio partido já estão falando e que Dória não está cumprindo a palavra, etc. e tal. O adversário dele, o vice-governador Márcio França, já falou também que o problema é que Dória não cumpriu a palavra, o compromisso que ele assumiu em São Paulo. Como, no seu entender, João Dória deve se explicar ao eleitor que o elegeu para prefeito de São Paulo para um mandato de 4 anos? Olha, Márcio França não pode criticar. Prometeu o PSB para Geraldo e não entregou. Que PSB quer apoiar Geraldo Alckmin. Segundo, eu acho o governador de estado, Maria Lídia, e, no mesmo tempo, ele prefeito. Área de segurança na mão do governo do estado. Saneamento na mão do estado. Transporte, metrô, tudo na mão do estado. Eu acho que vai ter 2 prefeitos, alguém que atende de prefeitura. E a experiência foi época de Serra. Foi positiva, porque antigamente, antes de Serra, São Paulo, Grande São Paulo, recebia pouco dinheiro do estado. Como Serra governador, ajudou muito o São Paulo. Mas peraí, deputado, não foi isso que eu perguntei. O que eu perguntei foi o que Dória deve dizer para o eleitor dele. Porque ele prometeu que ia ficar os 4 anos. Bem. Muito bem, ele decidiu e tal. Que explicação? Essa é a explicação. Vai continuar ajudando o São Paulo, vai continuar participar da administração São Paulo. Como falei para a senhora, até saneamento, transporte, enfim, esse é na mão do Estado. Metrô, tudo na mão do Estado. Tudo isso, justificativa, lógico, tem algum não vai gostar, mas história, Serra fez a mesma coisa e foi eleito governador. Muito bem. Agora, uma outra questão. Dória, depois dessa eleição, ficou animado, já mostrou o ânimo, já mostrou vigor para o embate e a polêmica. Já criticou José Aníbal, mas foi duro com José Aníbal, uma crítica muito ácida. Mas foi resposta, viu? Mesmo que tenha sido resposta, eu tenho uma pergunta. Ele disse que Zé Aníbal tem alma odiosa, que amarga, e aconselhou até a sair do partido. Bom, o que eu pergunto é se João Dória acerta com essa animosidade, essa agressividade contra um tucano histórico como Zé Aníbal, que tem uma extensa história política no PSDB. Olha, Zé Aníbal é meu amigo pessoal de 20 anos. Dória acerta atacando Aníbal dessa forma? Não, mas foi resposta, porque foi atacado primeiro. Eu, como presidente de partido, fiz tudo para não envolver nessa briguinha passa limite. Mas também João Dória foi resposta, porque foi atacado bastante por Zé Aníbal. E a vida, quando entra na briga, como man fala, paga boi para não entrar na briga, mas paga boiada para não sair. Não sair. Agora, 2 palanques em São Paulo, isso é vantajoso para a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República? Olha, a única saída, Maria Lídia, porque Geraldo fez tudo para ter um palanque. A gente apoia Márcio França, ou Márcio França apoia o candidato do PSDB. Não deu certo. Vai ter 2 palanques
E Geraldo vai administrar, vai ter desgaste durante a campanha, vai ter um xinga outro, é natural numa campanha política. Sim, mas como isso atinge a campanha nacional de Geraldo Alckmin? E no estado de São Paulo não provoca um racha? Fernando Henrique apoiava Mário Covas, dois Palanque, e Maluf. E eu vivi, porque participei dessa campanha, e problema todo lado. Vai ter problema, vamos administrar durante a campanha, vai ter problema, sem dúvida. Olha, para encerrar, de todos os nomes que já estão colocados, a sucessão presidencial, no seu entender, qual vai ser o adversário mais difícil para Alckmin? Eu espero que a população bota juízo e tolerância. Não podemos ir no lado extremista, nem um lado para cá ou para lá. Eu vejo hoje o único que representa essa moderação, dessa experiência é Geraldo Alckmin. Sempre falo com um médico oncologista. Se alguém de nós, de família, tem câncer, ninguém procura médico novo, nem médico cubano. Procura médico experiente, médico já operou bastante gente. E eu, no meio desses candidatos, veio o Geraldo. Nós não podemos escolher que candidato vai ser contra nós. Nós vamos cuidar de nosso candidato e preparar, enfrentar qualquer candidato. Espero que a população analise dessa experiência e tolerância, porque hoje no Brasil não aguenta mais essa xingação de um lado, xingação de outro lado. Isso não constrói o país, só destrói o país. Okay. Bom, eu agradeço muito sua entrevista, a clareza com que expõe suas ideias. Muito obrigada. Olha, obrigado. Olha, cargo de presidente de uma situação que passamos prévio, não é fácil. Mas saiu inteiro e está aí com vigor. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, viu? Boa noite. Tá certo, Estela. E segundo a colunista da Folha, Mônica Bergamo, a Justiça decretou a prisão do ex-presidente da Camargo Correia, Eduardo Leite. Condenado na Lava Jato, o empreiteiro é acusado de fraudar a jornada de prestação de serviços à comunidade. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, descubra como funcionam os cofres de segurança máxima.